Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de logaritmação. E agora vamos falar um pouquinho sobre consequências da definição. Toda vez que a gente fala aplicar a definição da logaritmação, a gente está falando nisso aqui, ó, de transformar a logaritmação numa potenciação. E em decorrência disso, em consequência disso, a gente vai perceber o quê? Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui, ó. Logaritmo de 7 na base 7 é 1. Por quê? Qual é o expoente do 7 para que o resultado dê 7? O expoente tem que ser 1. Quanto é o logaritmo de 14 na base 14? 1. Qual é o expoente do 14 para que o resultado dele mesmo? E, finalmente, logaritmo de E na base E, 1, que a gente pode escrever simplesmente assim, ó, certo? Tira o log e entra o ln. Sai a base E, porque o próprio ln já diz isso. Então, o que a gente conclui daqui? Que um logaritmo de um número na mesma base é sempre igual a 1. Porque para o número ter um expoente e se transformar ou ficar ele mesmo, o expoente é 1. Lembrando que é muito comum a gente encontrar essa frase, né? Ou o logaritmo é expoente. Só lembrar disso aqui. Qual é o expoente do A? Para ele permanecer A, 1. Certo? Então, a primeira consequência da definição. Vejam só agora. Logaritmo de 1 na base 12, 0. Opa, mas por quê? Qual é o expoente do 12 para que o resultado dê 1? Ora, 12 elevado a 0 dá 1. Ok? Logaritmo de 1. Pode ler só assim, porque aí quando a base é 10 não precisa ler. Qual é o expoente do 10 para o resultado dar 1? 0. Logaritmo de 1 na base E, 0, que pode ser escrito assim. Então o que a gente percebeu? Logaritmo de 1 em qualquer base, 0. Certo? Claro que você não precisa, de certa forma, decorar isso, né? Mas entender é importante. Se você lembrar mais rapidamente, facilita muito. Lembrando que a base sempre positiva diferente de 1. Tá? Quando eu falo assim, logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Claro que não é qualquer base. É qualquer dentro das bases possíveis. Ok? Agora temos um detalhezinho aqui, ó. Logaritmo de 3 elevado a 14, que é um número muito grande, na base 3. Quando a gente tem o logaritmo de uma potência e essa potência tem a mesma base do logaritmo, olha só, aqui não aparece mais a base 10, aqui não aparece mais a base E, o resultado é o próprio expoente. É facilmente verificável isso, mas a gente vai ver com algumas propriedades depois o porquê que isso acontece. Tá? A gente vai ver que esse 14 que está aqui ele pode vir para frente. Aí a gente sabe que o logaritmo de 3 na base 3 é 1, fica 14 vezes 1, 14. Okay? Entre outras maneiras de verificar isso. Certo? Mas olha só aqui, ó, que a gente usa bastante no cálculo mais adiante. Ó, logaritmo de E elevado a m, como a base é a mesma, o resultado é m. Então a propriedade, na verdade, é essa aqui. Ó. Logaritmo de uma potência de base A elevado a m, quando o logaritmo tem a mesma base, o resultado é m. Então, esses dois são iguais, o resultado é expoente. Certo? Em último caso, né? Vejam só, eu tenho um número elevado a expoente, e o expoente é um logaritmo, só que é um logaritmo de mesma base, tá vendo? Ó? Então, o logaritmo de 32 na base 2, ó, a base do logaritmo igual a base da potência, o resultado é o logaritmando. Vejam só aqui, ó, 8 e 8, o resultado é 14. Cuidem que aqui não aparece, mas esse logaritmo aqui ele baseia, então as bases são iguais, o resultado é 7. Tá? E já escrito com ln aqui, fica a mesma coisa. Ó. Então, essa é a propriedade. A gente vai usar menos essa aqui, bem menos, mas é legal a gente saber que ele existe. Claro, pessoal, que esse logaritmo aqui, ó, logaritmo de 32 na base 2, ou melhor, vamos pegar esse mesmo. Qual é o expoente de 2 para que o resultado dê 32? Isso é 5. Então, esse aqui é fácil de ver, pessoal. Ó. Vamos fazer esse aqui um pouquinho maior. Ó. Certo? 2 elevado a log de 32 na base 2. Certo? Então, vejam só. Qual é o expoente de 2 para o resultado de 32? E o resultado desse log aqui, ó, é 5. Se tu fizer 2 na 5, dá 32, que é o que está aqui. Ó. O resultado disso é 32. Mas esse caso ficou fácil de ver porque esse logaritmo aqui é um logaritmo que dá para escrever o 32
na base 2. Agora, se não desse, eu teria que usar um outro procedimento, a não ser que você soubesse a propriedade. Vamos supor que fosse logaritmo de 35 na base 2. Ok? Aí, logaritmo de 35 na base 2 é difícil de resolver diretamente assim. Mas como estou na mesma base, você poderia dar o resultado. Tá? Isso aqui é fácil de ver porque seu logaritmo aqui é fácil de resolver sem auxílio de calculadora, sem nada. Certo? Então, ó, quando esse é igual a esse, o resultado é aquele. Que é o que está escrito aqui. Ó. Ok? São algumas propriedadezinhas que decorrem da própria definição. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada em propriedades da logaritmação, certo? Aqui nós temos o resuminho delas e vamos montá-las aqui, ó. Certo? A gente não vai provar cada uma delas, seria legal fazer isso, mas como a gente está em caráter de revisão, a gente vai direto para a propriedade em si. Vejam só, pessoal, o logaritmo de um produto numa certa base, o que a gente pode fazer? A gente pode separar o logaritmo de B nessa mesma base A, mais um logaritmo de C na mesma base A. Olha o que aconteceu. Eu tenho um logaritmo só e o logaritmando tem uma multiplicação. Eu consigo separar em dois logaritmos com uma adição. Certo? Claro que sempre na mesma base. Vejam só agora. Logaritmo de uma divisão ou de uma fração. Eu posso escrever logaritmo da parte de cima e logaritmo da parte de baixo, sempre na mesma base. E a divisão transforma numa subtração. Essas propriedades que eu estou mostrando aqui, particularmente em tempos passados, onde a gente não tinha um acesso fácil à máquina de calcular, elas eram muito importantes. Porque pense, pessoal, na física, na astronomia, números muito grandes, né, se multiplicando, ou números muito pequenos, como por exemplo na química, no estudo de partículas atômicas, né? Esses cálculos aqui se tornavam bem dispendiosos. E às vezes era muito mais fácil transformar em soma e subtração, porque eu evitava a multiplicação e divisão de números desse tipo. E aí logaritmos separados eram mais fáceis de resolver, tá? Então, em tempos passados, essas propriedades eram extremamente úteis. Hoje, ainda assim, nos nossos problemas, principalmente quando eu tenho uma variável aqui dentro, tá? Porque quando eu tiver a calculadora, isso aqui se tornou, assim, um pouco mais obsoleto, mas quando temos variáveis, ainda não, certo? Agora, essa propriedade que a gente vai aplicar muito. Vejam um detalhe aqui, ó. Imaginem potência, pessoal. Quando a gente tem uma potência, né? Eu posso transformar multiplicação em adição, facilita. Divisão e subtração, facilita. E eu posso transformar potência em multiplicação, que também facilita. Vejam só. Logaritmo de B na base A. Não mudei o logaritmo, mas esse expoente aqui, que estava uma potência logaritmando, se transforma numa multiplicação com o logaritmo. Então, esse cara que aqui está, ó, ele vem para frente. Cara, e essa é a propriedade maravilhosa da logaritmação. Que eu tiro uma potência, principalmente se esse cara for uma incógnita, né, uma variável. Eu consigo tirar ele de cima e ele vem aqui para frente. Tá? Essa propriedade realmente é a melhor de todas. Certo? Em último caso, que a gente pode aplicar também, quase que não é uma propriedade, mas veja só, eu tenho uma equação aqui, ó, né? E ela tem logaritmo dos dois lados. Aqui, pessoal, é basicamente aquela análise lógica que a gente usou para resolver a equação exponencial. Vejam só, se eu tenho log de base A, log de base A, e eles são iguais, é óbvio que esse cara tem que ser igual àquele. Então, o pessoal gosta muito de fazer assim, ó, deslogaritmar a equação. Ou ainda fazer assim, ó, corta, corta. O que nós temos? B igual a C. Então, se eu tenho uma igualdade, vejam que não tem nada na frente aqui, os logaritmos são de mesma base, eu posso deslogaritmar as equações, e aí B igual a C, tá vendo? Eu também, pessoal, vou fazer isso de forma equivalente. Se eu tiver uma igualdade aqui, eu também posso logaritmar elas dos dois lados. Claro, contando que a gente está respeitando a condição de existência da logaritmação.
Ou seja, esses caras aqui a gente sabe, mesmo que eles estejam na condição de variável, né? Ou incógnita, que serão valores positivos, né? Porque o logaritmo é sempre positivo. Ok? Então, é uma propriedade interessante também. Tá? Então, estão aí as 4 propriedades maravilhosas de logaritmo que a gente usa muito para resolver situações que sem os logaritmos elas podem ser muito difíceis. Certo? Muito bem. Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver alguns exemplos rapidamente. Vejam só. É claro, pessoal, que eu consigo resolver o logaritmo de 16 na base 2, certo? Mas eu posso fazer a separação, ó. Logaritmando multiplicando, logaritmo de 2 mais logaritmo de 8. Dependendo dos valores aqui fica mais fácil de ver. Agora eu já sei que o resultado disso aqui é 1. E o resultado disso aqui é 3. Então isso aqui dá 4. Claro que logaritmo de 16 na base 2 também é 4. Certo? Mas agora um caso como esse, ó, que a gente não tem como resolver. Mas a gente tem interesse no x. Então fica logaritmo de 14 mais logaritmo de x. Sempre na mesma base. E na divisão, logaritmo do de cima menos logaritmo do de baixo. Sempre na mesma base. E aqui logaritmo de divisão, a base não está aparecendo, mas a gente sabe que é 10. Logaritmo de cima menos logaritmo de baixo. Transformamos um logaritmo em 2. Em soma, se for multiplicação, em subtração, se for divisão. Na verdade, a gente fala adição, né? Mas falei soma que dá para entender também. Aqui, logaritmo de x na base 10, logaritmo de 12 na base 10. Aquele velho esquema, tem uma igualdade, simplifica, x igual a 12. Logaritmo de 18 na base 5, logaritmo de mais 4 na base 5. Igualdade, logaritmo dos dois lados. Simplification. 18 igual a i mais 4. O que aconteceu? O 4 passou para lá subtraindo. 14 igual a m. Certo? Resolvemos uma equaçãozinha logarítmica. Aqui também. E a propriedade maravilhosa aqui, ó. Potência. O 7 está em cima da potência, passa para frente multiplicando. O mesmo ocorre aqui, ó. Eu tenho o logaritmando elevado ao quadrado, vem para frente multiplicando. Certo? Muito bem. Cuidado, pessoal, muita atenção com esse caso aqui, ó. Vou pegar um exemplo aleatório aqui. Vamos lá. Certo? Posso passar o 3 para frente multiplicando? Não posso. Porque o 3 é expoente apenas do x e não de todo o logaritmando. Ah, mas eu esqueci de escrever, tinha um parênteses aqui, ó. Ah, sim, agora eu posso. Agora o 3 pode vir para frente. Tá? No caso anterior, com a multiplicação, eu podia separar em 2 logaritmos e depois passar o 3 para frente. Tá? Agora pode, antes não podia. Ah, mas eu posso simplesmente colocar o parênteses? Não, não posso. Só posso fazer isso se o parênteses já estivesse ali. Ok? Muito bem. Já vimos a definição, já vimos as propriedades que a gente vai aplicar na resolução de problemas, certo? E também para solucionar alguns logaritmos. E a gente tem uma outra, daria para dizer que é uma propriedade, que é a fórmula da mudança de base. Vamos ver como é que isso funciona. Tá? Mudança de base. A mudança de base é muito útil quando o logaritmo está escrito numa base que é indesejável. Por exemplo, você quer usar a calculadora e a sua calculadora só tem a base 10 e a base e. E você tem um logaritmo de uma base 5 que quer calcular. Como fazer? A fórmula, pessoal, para gravar, ela é bem fácil. Vejam só. Você transforma um logaritmo em 2. Então você escreve um logaritmo em cima e um logaritmo embaixo. Quem está em cima, fica em cima. Quem está embaixo, fica embaixo. Ah, a base A você não queria, você quer uma nova base. Qual base vai ser? Ah, eu quero que seja a base C. Então você vai escrever a base C em cima e a base C embaixo. Está feita a forma de mudança de base. Pode ser que alguns tenham vontade de dizer assim, poxa, mas eu não posso cortar o log com log aqui. Você cortar o log com log aqui é que nem você cortar um sinal de vezes com um sinal de vezes. Lembra que o log aqui, ele é o símbolo da operação. Tá? É que nem cortar um sinal de dividir com um sinal de dividir. Ah, professor, mas agora há pouco a gente cortou o log. É, mas lá tinha uma relação de igualdade. Você estava tirando a operação dos dois lados. É que nem multiplicar uma equação dos dois lados por um número. Tá? Ou dividir uma equação nos dois lados. Ok? Então essa é a forma da mudança de base. Ah, eu tenho
o logaritmo de 14 na base 3. Putz, eu não quero resolver na base 3, eu quero resolver na calculadora. Como é que faz? Log em cima, log embaixo. O que está em cima fica em cima. O que está embaixo fica embaixo. Ó, eu já escrevi numa base. Qual foi a base que eu escrevi? Eu escrevi na base 10. Certo? Ah, eu quero fazer isso na calculadora agora? Ó, agora ficou tranquilo. Vejam só aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui embaixo para ficar mais visível. Ó, vamos. A minha calculadora, ela tem a base para preencher. Tá vendo aqui, ó? Né? Mas nem todas têm, as mais simplesinhas não tem. Então eu queria fazer logaritmo de 14 na base 3. Mudei base, então, ó, logaritmo de 14, fecha parênteses, dividido pelo logaritmo de 3. E aí eu tenho o resultado. Certo? Vejam que eu fiz na base 10, que toda calculadora científica tem a base 10. Mas eu posso fazer um teste agora. Grave o número aí, ó. 2,402. Eu vou fazer direto, porque a minha calculadora tem essa opção. Tá? Vocês notem o quanto facilitou a nossa vida, né? A forma da mudança de base, nesse caso, não precisa nem ser usada. Logaritmo de 14 na base 3. Olha lá. 2,401. Poxa, mas eu posso usar na base E também? Posso usar na base E. Como é que fica logaritmo de 14 na base 3? Vou fazer na base E. Olha só. ln de 14, ln de 3. Eu já escrevi os dois na base E. Então vejam só como é que fica aqui. Ó, ln de 14, que tem que fechar o parênteses, dividido por ln de 3. Se tu não fechar o parênteses, ele vai considerar tudo logaritmando, né? Ó, lembra do número? 2,402. Não importa a base que você use. Sempre dá o mesmo resultado. Tá? Lembrando que essa calculadora aqui tem a basezinha disponível para o logaritmo, né? Mas são as mais modernas. Daqui a pouco todas terão, né? Vai facilitar bastante a nossa vida. Pô, então quanto que eu uso a forma de mudança de base? Se tiver uma incógnita no meio, uma variável, né? Aí ela faz sentido. Vamos mostrar rapidamente, aplicando as propriedades que a gente viu, uma das maneiras de mostrar que isso aqui é verdade. Tá? Só para a gente acrescentar aqui uma aplicação de algumas propriedades. Então, olha só, o que aconteceu daqui para cá? Esse procedimento chama-se aplicação da definição, porque eu estou colocando a definição de logaritmo, olha só, estou transformando de logaritmação para potenciação. Então, ó, aquela rodadinha, ó, a elevado a x igual a b. Tá vendo? Ó, a elevado a x igual a b. Mas o bacana da logaritmação agora é que ela tem uma gama de propriedades que as outras operações não têm. Então eu posso aplicar a definição e depois aplicar propriedades da própria logaritmação. Vejam só, aqui eu tenho uma igualdade. Né? Como eu sei que o A e o B aqui são positivos, né? Que está vendo dessa condição, olha só o que eu posso fazer. Eu posso aplicar logaritmação dos dois lados da equação. Assim como eu posso pegar uma expressão e multiplicar um lado por 5, um lado por 5, dividir um lado por 10, dividir outro lado por 10, eu também posso logaritmar dos dois lados. Certo? Então olha só o que eu fiz. Eu logaritmei esse lado, a elevado a x, e eu logaritmei esse lado também. Ok? E qual foi a base? Agora eu posso escolher a base que eu quiser. Posso deixar essa base que já é a base 10, que eu poderia resolver na calculadora, mas como eu estou fazendo aqui de forma a gente perceber a propriedade, eu vou colocar na base C, que foi a base que eu escolhi, mas tem que ser a mesma dos dois lados. Agora, olha só, vou aplicar aquela propriedade que a gente viu antes, que eu chamei de maravilhosa. O expoente logaritmando vem para frente multiplicando. Então ele fica aqui, ó, x, tá vendo? Logaritmo de A na base C, logaritmo de B na base C. Lembra, pessoal, que tudo isso aqui é um número? Tudo isso aqui é um número, então eu tenho x multiplicando. Se eu tiver interesse no x, o que eu posso fazer? Logaritmo de B na base C. Esse cara está multiplicando, passa para cá dividindo. Aqui passou um pouco por causa do traço, né? Olha aí, ó. Está multiplicando, passa dividindo. Logaritmo de A na base C. Ficou a divisão. Mas quem que é o x? Ó, o x foi definido aqui em cima. Ó. O x era logaritmo de B na base A. Então eu vou trocar pelo valor inicial. Quem que era o x? Logaritmo de B na base A. Então aqui eu tenho o logaritmo em cima, logaritmo embaixo.
BA. Vejam só, logaritmo de B na base A era o x que a gente tirou lá de cima, B, quem está em cima ficou em cima, quem está embaixo ficou embaixo, e apareceu a nova base. Forma da mudança de base. O que eu fiz? Só apliquei propriedades de logaritmação. Ok? Está aí a nossa formulazinha de mudança de base. Tá? Nosso material aqui também tem ela. Tá? No final também tem um exemplinho. Certo? E muito útil, né? Para usar transformação para base 10 e para base E, que são as bases normalmente que aparecem na calculadora. Segue a aula no próximo vídeo.